Mas sigamos em frente, vem comigo. O advento do Deus cristão, o Deus máximo até agora alcançado, trouxe também ao mundo o máximo de sentimento de culpa. O que vemos é um homem cada vez mais doente, mudando passo a passo, radicalmente, a sua maneira de valorar. Mas há pela própria religião a tentativa de resgate dessa dívida, de pagá-la de uma vez por todas. De Nietzsche, qual foi o golpe de gênio do cristianismo? Qual foi seu movimento de mestre que escravizou a subjetividade ocidental com as mais pesadas correntes da culpa e da má consciência? Qual foi o maior delito já cometido pela humanidade? Agora, os conceitos de dívida e de dever deveriam se revoltar. Mas contra quem? Sem dúvida, é antes de tudo contra o devedor, em quem a má consciência se enraiza, se infiltra e aumenta, crescendo como um pólipo em extensão e profundidade, até que subitamente nos achamos ante o expediente paradoxal e horrível no qual a humanidade atormentada encontrou um alívio momentâneo, aquele golpe de gênio do cristianismo. O próprio Deus se sacrificando pela culpa dos homens, o próprio Deus pagando a si mesmo, Deus como o único que pode redimir o homem daquilo que para o próprio homem se tornou irredimível. O credor se sacrificando por seu devedor, por amor. É de se dar crédito? Por amor a seu devedor. Todos os elementos estão dados e a tragédia é certa. O sentimento de culpa se eleva à enésima potência quando o próprio credor, por amor a seus filhos pecadores, sacrifica a si próprio para pagar sua própria dívida. Seus filhos, mergulhados no pecado, na blasfêmia e na perversão, não foram capazes de honrar suas infrações. Foi necessário que o próprio credor, o Pai, se transmutasse em homem e interviesse. Aqui realmente foi pesado, é martelada mesmo, hein? E aí ele fala, né, desse pensamento do Deus cristão, que foi o Deus máximo alcançado, que foi de maior pensado, né? Mas trouxe também ao mundo o máximo de sentimento de culpa. As duas coisas estão associadas. Geralmente, quando a gente fala em Deus, a gente está falando de culpa, de pecado, né? De pagar a dívida, coisas desse tipo. E isso acaba deixando o homem cada vez mais doente, né? Aí ele nos fala do golpe de gênio do cristianismo. Coisa interessante que eu parei para refletir, né? Nunca tinha pensado dessa forma. O próprio Deus se sacrificando pela culpa dos homens. A humanidade atormentada encontrou um alívio momentâneo. Quer dizer, no sacrifício, né? Na morte de Deus para salvar a humanidade, né? E aí ficou esse peso sobre nós, né? De que Deus como o único que pode redimir o homem daquilo que para o próprio homem se tornou redimível. Quer dizer, eu mesmo não posso me curar das minhas feridas, das minhas amarguras criadas por esse sistema, né? E aí Deus, que é o credor, se sacrificando por seu devedor. E o mais, né? Ainda é dito que é por amor ao seu devedor. Olha só que coisa, hein? E o que é que resta pra gente? O sentimento de culpa. Se eleva quando o próprio credor, por amor aos seus filhos pecadores, se sacrifica para pagar a própria dívida. Que coisa, né, pessoal? Olha que interessante, como é profundo esse raciocínio, né? Por que isso? Porque nós temos que seus filhos estão mergulhados no pecado, na blasfêmia, na perversão. E por isso foi necessário que o próprio credor, o Pai, se transmutasse em homem. O Verbo se fez carne, né? E habitou entre nós, como está na Bíblia, né? Para que eles interviessem e dessem uma solução para o pecado da humanidade. Continuamos refletindo, hein? É um pensamento aberto, livre, você pode questionar, pode se colocar contrário, o espaço é para isso mesmo, para o debate. Pode aprimorar, pode aperfeiçoar, pode trazer novas ideias, quem sabe sugestão de novos textos, né?